Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, onde nós temos aula de número 6 com o objeto de conhecimento, a formação vegetal brasileira e seus diferentes biomas. E o detalhamento da aula de número 6, nós temos os principais biomas do Brasil. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula observando algumas imagens. E nessas imagens nós temos aí vários biomas, né, como a Amazônia, algumas imagens para vocês observarem, para a gente perceber a diferença entre esses biomas, né, onde a gente pode observar o porte das árvores, que são os tamanhos, né, que vão oscilar entre um bioma e outro. Nós temos aí a questão do relevo também, que vai se diferenciar, como no Cerrado, as imagens que a gente está observando. E aí a gente percebe, né, até ter esse entendimento desse conceito de bioma, observando as características de cada uma dessas paisagens, de cada um desses biomas, né? Aí aqui a gente já percebe a Caatinga, a gente já tem um solo mais seco, que também vai se diferenciar dos demais biomas, né? A vegetação, de uma forma geral, a gente já tem uma vegetação que a gente costuma dizer que é de pequeno porte, ou até mesmo uma vegetação rasteira, e características bem específicas para cada bioma. Agora, a Mata Atlântica, onde nós temos aí um bioma que já foi bastante desmatado, né? Atualmente a gente tem pouquíssima quantidade ainda desse bioma quanto à sua biodiversidade, né? Temos também aqui o Pantanal, que nós também vamos conhecer as características, conhecer um pouco também do que abrange esse bioma, conhecendo as características de cada um deles e percebendo essas diferenças com relação a essas conceituações que a gente vai observar. E agora a região dos Pampas, né? Onde a gente tem aqui algumas imagens, nós temos aí a presença dessas gramíneas, né? Essa vegetação mais rasteira. E também a diferenciação quanto ao relevo. E a gente vai perceber também a localização geográfica de cada uma delas no território brasileiro. E além disso, a questão do clima, que vai influenciar nas espécies que compõem cada um desses biomas, né, o ecossistema de uma forma geral. E vamos iniciar, aí a gente já viu todos esses biomas, né, já verificamos aí várias imagens. E aí vamos agora ao conceito de bioma. Vocês lembram o que é um bioma? Eu trouxe aí para vocês, olha, esse conceito onde nós temos um conjunto de ecossistemas. E aí o que vai compor esse bioma, né? Lembra que eu falei para vocês, vendo aí as imagens nesse vídeo? Observem a vegetação, observem o porte da vegetação, observem o relevo, solo, entre outras características. E aqui a gente tem, olha, a vegetação, a fauna, o clima e também o solo, assim como outras características que compõem o ecossistema, né? E essas características, gente, elas vão ser características ali semelhantes, por isso que a gente vai agrupar essas informações, esse conjunto de ecossistemas em cada um dos biomas, em uma grande área geográfica, né, que a gente vai observar mais à frente a localização de cada uma delas. E ele vai ser definido por vários fatores, né, como a gente observou. Aqui eu tenho, olha, o clima, o relevo, que vai se diferenciar, onde eu vou ter essa área, né, aqui com características semelhantes. As características do solo também elas vão se diferenciar. As interações entre as vidas, né, as interações biológicas que ocorrem em cada um desses ecossistemas, em cada um desses biomas, que vão aí moldar a vida nesse ambiente, certo? Então, esse é o conceito de bioma. Então, quando vocês ouvirem falar vegetação do Cerrado, vegetação da Mata Atlântica ou vegetação ali da Floresta Amazônica, mas apenas o conceito de vegetação, a gente não está falando sobre o bioma, porque a vegetação, a gente tem ali características específicas das espécies que compõem a vegetação.
o tamanho das árvores, as espécies de árvores, de plantações de uma forma geral, as espécies vegetais. Quando eu falo o bioma da floresta amazônica, eu tenho várias informações ali, quanto ao solo, clima, fauna, flora, relevo. Então, isso é que vai compor um bioma, onde eu tenho vários ecossistemas também ali dentro, várias características. Nessas regiões geográficas, essas características elas vão se assemelhar, certo? E aí nós temos as características principais de um bioma. Eu vou ter, por exemplo, o clima que vai predominar, né? Às vezes, o que acontece? Por que eu coloquei aqui clima predominante? Porque tem alguns biomas que eles acabam estando ali em áreas onde tem dois ou mais climas, né? Que vão permanecer ali naquela área geográfica. Só que a gente vai ter um clima predominante, tá bom? Que vai estar na maior parte presente daquela área geográfica daquele bioma, certo? Aí o exemplo, né? Um clima tropical, um clima desértico, um clima temperado, dependendo de onde esse bioma ele está inserido. É um bioma mundial ou um bioma aqui do território brasileiro. Temos também a vegetação típica, né? Como florestas densas, savanas, desertos. Temos também a fauna que vai se adaptar às características dessa vegetação, que vai ser específica desse tipo de clima, que vai se adaptar ao tipo de clima, os animais que evoluíram para viver naquele ambiente, né? Até coloquei aí entre parênteses para vocês. Por exemplo, se você trouxer um urso polar de um outro bioma que está acostumado com características climáticas, né? Com o clima predominante de onde ele que é frio, e trazer ele, por exemplo, para a floresta amazônica, provavelmente essa espécie ela não vai se adaptar, né? Com essas condições climáticas. Então, cada espécie da fauna ela vai estar adaptada àquelas condições, tá bom? Aí nós temos condições geográficas que a gente pode colocar aqui, por exemplo, a altitude, a proximidade também aqui com relação ao oceano, né? Então, todas essas características relacionadas aí ao clima, certo? Aí nós temos também os exemplos de biomas mundiais, né? Que eu falei aí para vocês sobre as características do clima, né? Clima desértico, clima tropical, clima árido. E aí, apenas para a gente relembrar os biomas mundiais, né? Lembrando que nós vamos falar sobre os do Brasil, tá bom? Aí nós temos floresta amazônica com um bioma tropical úmido, né? Característico dessa região. Aí nós temos a savana africana, que já é um bioma onde nós temos uma vegetação ali mais rasteira, né? Que são as gramíneas, ou as gramas também, como popularmente a gente chama. As árvores elas já vão estar ali mais distantes uma das outras, né? Vai ter ali algumas árvores com um porte médio, porte um pouco mais elevado, só que elas vão estar ali espaçadas, tá bom? A tundra, né? Um bioma aqui, olha, frio, do Ártico, né? As características climáticas. Aí aqui eu tenho o deserto do Saara com um bioma árido, certo? Então, cada um deles possui uma característica, tá bom? A tundra, se eu trouxer uma espécie lá da tundra aqui para a floresta amazônica, onde eu tenho um clima tropical úmido, provavelmente essa espécie ela não vai se adaptar, né? Então, ela vai ser adaptável às condições daquela região, certo? Aí nós temos, olha, a importância dos biomas, né? Os biomas, eles mantêm a biodiversidade do planeta, né? Nós temos aí vários biomas que vão acabar regulando o clima global, né? Eles regulam, as florestas elas vão absorver o gás carbônico, regulando as temperaturas, regulando o clima de uma forma geral do mundo. Então, eles não estão ali isolados e trabalhando, né? Por exemplo, retendo, absorvendo esse gás carbônico apenas para a existência daquele bioma, não. É para manter, né, essa biodiversidade do planeta. Oferecem recursos naturais, né, aqui como a água, alimentos, até mesmo medicamentos, né? Então, por isso, a importância dessa preservação e da manutenção também desses biomas. Sustentam culturas tradicionais, né, com atividades de agricultura familiar, ou até mesmo os modos de vida, né, ditando os modos de vida de muitas populações
em muitos biomas, onde aquela população ela vai trabalhar ali naquela terra, na atividade da agricultura, N importâncias que a gente poderia colocar aí, né? Citei apenas algumas para vocês observarem, para a gente perceber que todos eles aí estão interligados e também nessa questão da manutenção da biodiversidade do nosso planeta. Aqui agora a gente vai observar, olha, nós temos os biomas do Brasil, que são esses que a gente vai conhecer agora as características, né? E aí o que eu preciso observar no mapinha? A legenda, né? Aqui eu tenho a legenda mostrando ali as cores da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, que está em amarelo, a região de Caatinga, região dos Pampas e também a região ali do Pantanal, ou o bioma do Pantanal, ou o bioma Pampa, você também pode falar dessa forma, tá bom? E aí, a área em que eles ocupam, né, com relação ao espaço geográfico brasileiro. E a partir disso, nós vamos observar as características de cada um. Nós vamos iniciar com a Amazônia, né? Aí a gente já percebe que a Amazônia ocupa uma grande parte do território brasileiro, né? O bioma ocupando a maior parte do território brasileiro. A gente tem aqui aproximadamente 49% do território brasileiro. Aí eu trouxe um mapinha para vocês observarem também. E os limites do bioma, ele acaba indo além da região norte, né? Nós temos os estados que compõem a região norte, mas ele acaba indo também para ali o Mato Grosso, que está no centro-oeste, passando dos limites territoriais nessa definição, né, de regiões imposta aí pelo IBGE, né? Região norte, região nordeste, sul, sudeste. E às vezes a gente acaba associando que a Amazônia está presente apenas na região norte, né? Mas ela acaba ultrapassando esses limites, assim como outros biomas também a gente vai perceber. Ele não ocupa uma única região, apesar de que a gente tem essa divisão regional de acordo também com as características da vegetação, do clima, da hidrografia, mas eles acabam ultrapassando esses limites territoriais, tá bom? A Amazônia ela possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente aí a basicamente 1/3 de florestas tropicais úmidas, tá bom? E também abrigam aí uma grande quantidade de espécies, tanto da flora, né, de vegetação de uma forma geral, e também da fauna. E lembrando, gente, que muitas dessas espécies elas ainda nem são conhecidas, né? Inclusive, se a gente for analisar essa imagem aí, imaginem o tanto de espécies que tem aí nessa imensidão de floresta, onde o homem ainda não conseguiu ir pesquisar. Então, a gente tem essa grande quantidade que ainda acho que nem chega perto, né, de ser catalogado aí todas as espécies da fauna e da flora, certo? Contém 20% da disponibilidade mundial de água, né? Por isso que é uma área bastante visada pelo mundo inteiro. Possui também grandes reservas minerais, isso aqui vai acabar gerando, assim como essa reserva mundial de água, né? Várias questões com relação à proteção, com relação à questão da exploração de minerais, a exploração dos recursos de uma forma geral, né? Desmatamento, entre outras questões que a gente vai observar mais à frente com relação aos problemas ambientais de cada um dos biomas. E o delicado equilíbrio de suas formas de vida é muito sensível aqui à interferência humana, né? Então, quando a gente tem a construção de uma hidrelétrica, por exemplo, quando a gente tem a exploração de minerais, quando a gente tem aí queimadas, desmatamento, o mundo inteiro ele vai sentir, né? Então, nós estamos vivenciando isso, que é a questão das mudanças climáticas, né? Não apenas esse bioma que é sensível a essas mudanças, mas a gente tem aí uma vasta área, né, ocupada por esse bioma, certo? Vamos agora para a Mata Atlântica. Aí eu trouxe o mapinha para vocês, olha, observarem. Ele está aí ocupando essa faixa litorânea, né? O litoral do território brasileiro está aí em destaque para vocês em cinza e ocupa aproximadamente 13% aí do território brasileiro, certo? E a imagem ao fundo das espécies, né? O relevo também, olha aqui o relevo mais elevado aqui com áreas de serras, né? Já diferentemente
do que a gente viu na região amazônica, né, onde a gente já tem áreas, digamos que mais baixas, né, áreas de planícies, de depressão. Por se localizar na região litorânea, como a gente pode observar, ela vai ser ocupada por mais de 50% da população. Se você for pegar aí um mapa de densidade demográfica, vocês vão verificar que essa mancha dessa densidade, ou seja, onde a população se concentra, ela vai se concentrar nessa faixa litorânea, que é onde a gente tem aí a maior parte desse bioma. Consequentemente, é um bioma bastante ameaçado, né? Porque já sofreu bastante aí com desmatamento e também com exploração. Apenas 27% de sua cobertura florestal original ela ainda está preservada, né? Ou seja, o restante já foi desmatado, já passou aí por diversas atividades da agricultura, atividades da pecuária, entre outras atividades econômicas. E, consequência, nós temos aí a perda da biodiversidade desse bioma, né? E apenas uma pequena parte aí que ainda está preservada, certo? Vamos agora para o Cerrado. Aí nós temos o Cerrado para vocês observarem em destaque. A localização, né, ele vai ocupar aí, principalmente com relação ao relevo, a área onde está situado aqui o Planalto Central brasileiro, tá bom? E ocupa 24% do território brasileiro, como a gente pode observar, nessa faixa central aí do Brasil, aí no mapinha aqui para vocês, olha, a gente tem aqui essa área do Cerrado, tudo que está em amarelo, aí a gente tem esse bioma, certo? A biodiversidade vai ser reconhecida a savana mais rica do mundo e com relação aqui à sua biodiversidade, né, com muitas espécies da fauna, com muitas espécies da flora. Até a década de 1950, aí nós vamos observar, manteve-se quase inalterado, né? Ou seja, ele não estava sendo ali explorado. Só que na década de 60 ocorreram alguns acontecimentos marcantes no Brasil, né? A transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, consequentemente, isso vai acabar alterando aí a biodiversidade desse bioma. A abertura também de uma nova rede rodoviária, né? Isso também acaba modificando as espécies, modificando a vegetação, modificando o solo, modificando o relevo, modificando o bioma de uma forma geral. A transformação da cobertura, que antes era uma vegetação ali, né, uma cobertura natural, em áreas aqui voltadas para a atividade da pecuária e também para a atividade da agricultura intensiva, gente. Então, uma forte atividade do setor primário, né, que predomina também aí até os dias atuais com relação à área do Cerrado. Vamos agora para a Caatinga. Aí nós temos a área ocupada, ocupa aproximadamente aí 10% do território nacional, olha. O clima, a gente já tem um clima aí entre os biomas, né, um clima mais seco, que é o clima semiárido. A diversidade, a gente pode falar sobre a questão da grande variedade de paisagens, né, e também uma riqueza biológica, apesar de ser um clima mais seco, com uma quantidade de chuvas menor, mas a gente tem espécies, inclusive, que vão ser espécies endêmicas, né? Espécies que vão ser exclusivas apenas desse bioma. Ele vai se adaptar às características apenas desse bioma, certo? Aí nós temos a vegetação, ela vai ser alterada com substituição de espécies nativas, também aí para atividades da pecuária, né, que vai ser pelas pastagens. Então, esse relevo, esse solo, essa vegetação, ela também vai sofrer aqui com a questão das atividades econômicas do setor primário, né? E aí os problemas com isso, né, o que acontece? A gente tem aí a questão do desmatamento, a gente vai observar também as queimadas, né, que vão ser utilizadas para preparar o solo, para preparar a terra para essas atividades econômicas, tá bom? Principalmente voltadas aí para o setor primário, assim como nós vimos também no bioma anterior, que foi o Cerrado, né? A gente também falou sobre essa questão, certo? Aí nós temos os impactos, né? A destruição da cobertura vegetal, não apenas da Caatinga, né, gente? Mas também dos outros biomas, né? Onde esses biomas, eles são ali explorados, são retirados ali os recursos, e aí a gente tem a destruição da cobertura vegetal, isso vai prejudicar a fauna também
daquele local, né, que vai ser prejudicada, a questão da qualidade de água também, o equilíbrio das questões climáticas, né, do clima, o equilíbrio do solo também, se aquele solo ele tem uma baixa, uma alta, uma média fertilidade, então tudo isso vai mudando. E aproximadamente 36% da área original, ela já foi aqui, olha, alterada, olha, modificada pelo homem, tá bom? Então, são algumas das características aí desse bioma. Vamos agora para o Pampa. Aí nós temos uma área bem menor, né, com relação aos outros biomas, ocupa aí aproximadamente 2% do território aí do Brasil. As características climáticas, a gente pode colocar um clima como mais chuvoso, né? O período seco ali, ele basicamente não existe. Temperaturas negativas no inverno, né? As temperaturas caem bastante, pois a gente pode observar, olha, ele está aqui mais ao sul do Brasil, né? Então, quanto mais distante da linha do Equador, essas temperaturas elas tendem a diminuir, né? Você vai se distanciando da linha do Equador, está mais próximos da gente aqui no Amazonas, né? Você vai indo em direção ao sul, essas temperaturas elas acabam caindo. Aí nós temos caindo e diminuindo, tá bom, gente? A temperatura vai ficando mais frio. Ou as temperaturas, como eu coloquei aqui no textinho, temperaturas negativas, que são abaixo de zero. Aí a influência no vegetal, nós temos as temperaturas negativas, elas influenciam na vegetação, né? Parece até mesmo aí nessa região que a vegetação ela é mais seca, mas não, né? Elas vão se adaptar aí às características dessa região. A atividade humana, nós temos a uniformização da cobertura vegetal, né? A gente também tem atividade aí voltada para a pecuária, com a pastagem natural. Temos também a ocupação de atividades agrícolas, e aí a gente deu destaque para o cultivo do arroz nesse bioma. Temos o Pantanal, ocupa aí cerca de 2% do território nacional, né? Reconhecido como a maior planície de inundação contínua do mundo, gente. Então, a gente tem aí esse relevo, que é uma planície, e vai ser uma planície inundada, né, contínua aí do planeta. Então, essa é a região, como a gente pode observar na imagem ao fundo, do Pantanal. Uma formação e diferenciação em relação aos outros biomas, né, devido aí a essa planície inundada. Então, a gente observa as diferenças com relação a essas espécies, que elas vão se adaptar a essa área que vai permanecer aí o ano inteiro inundado, diferentemente dos estratos que a gente observa na região amazônica, né, ou no bioma amazônico, onde a gente tem uma parte da vegetação que ela vai ficar ali durante a cheia do rio, né, ela vai permanecer alagada, mas durante a vazante, aquilo ali vai ficar, não vai ficar mais inundado, né? Já o Pantanal não, a gente tem aí essa diferença. A preservação é o bioma mais preservado entre todos eles, né? A gente também tem atividades econômicas aí predominante nesse bioma, que é a criação de gado, do setor primário, né, com pastagens, e também atividades do turismo, né? Então, uma área bastante preservada, então isso acaba atraindo também olhares para essa atividade já do setor terciário, né, que são atividades voltadas para o turismo que ocorrem ali na região. Vamos observar agora alguns problemas ambientais de cada um dos biomas, né? E aí eu coloquei para a gente observar a Amazônia, a gente tem aí o corte de árvores para a expansão das atividades do setor primário, né? Questão da grilagem de terras, a extração de madeira, entre outras atividades, que acaba ocasionando aqui o desmatamento ilegal, né? E se a gente não tem fiscalização, isso aí continua acontecendo, né? Não querendo ser pessimista, mas a gente precisa fiscalizar e colocar em prática, né, as leis de crimes ambientais. Inclusive, a gente tem no Brasil uma das melhores leis voltadas aí para o meio ambiente, mas a gente não consegue colocar ela em prática, né? E nem também ter essa fiscalização, principalmente aqui do bioma, por conta da vasta área territorial que esse bioma ocupa, e também a questão de chegar em alguns locais, entre outras características. Aí temos também o garimpo ilegal, né, a contaminação de rios, aí principalmente aqui pelo mercúrio, né, que acaba contaminando o rio, a população que depende ali dos peixes para se alimentar, da água, acaba também tendo, né, que lidar com a questão da contaminação das águas por conta do garimpo ilegal. Destruição também de áreas
protegidas. Aqui também a questão das queimadas, que são agravadas aí, principalmente no período mais seco, né? Com a quantidade de chuvas diminuindo. E, consequentemente, uma maior liberação de CO2, que é o gás carbônico. Cerrado, a gente tem aí a expansão agropecuária, né? A plantação de soja, a questão também ali de áreas para pastagem. Temos também roubo de água, com o uso insustentável de aquíferos, né? Que são utilizados para a irrigação, uma das atividades aí, econômicas que utilizam bastante água, né? Que é a atividade da agricultura. A fragmentação de habitats, né, a ameaça de espécies endêmicas, como, por exemplo, o lobo-guará, que está presente apenas ali nesse bioma, né, que ele não vai se adaptar a nenhum outro bioma. Então, acaba sendo, entrando ali com relação a ser ameaçado, né, em extinção. Mata Atlântica, a gente tem a urbanização desordenada, né, a gente observa o quê? A concentração da população. Quando a gente falou lá dos biomas, o que a gente viu lá no mapa? A população do Brasil ela vai se concentrar na região litorânea. Consequentemente, a gente tem um processo intenso de urbanização, né? O crescimento da cidade. E sem planejamento, né? Urbanização desordenada. Pressão imobiliária, né? Nas regiões litorâneas. Se você, por exemplo, for aqui observar os preços de um apartamento em frente ao mar, né? A gente observa aí os preços elevadiços e toda essa pressão imobiliária. Poluição industrial, contaminação dos rios, né? A gente deu destaque para os rios Tietê, São Paulo, Paraíba do Sul. A questão também do desmatamento, né? Ainda tem ali o desmatamento de muitas áreas, principalmente para o corte ilegal para carvão e lenha. Aí, Caatinga, nós temos desertificação, degradação do solo, né, devido ao manejo inadequado. A gente tem muitas atividades ali de queimada, que acaba sendo mais econômico, mais lucrativo, né, para essas pessoas que utilizam a terra para fazer o cultivo, né, para a agricultura, para a pastagem, e acabam queimando ali. E isso acaba fazendo com que aquele solo ele perca seus nutrientes, né, e o solo ele vai passar por esse processo de desertificação. Seca crônica, agravada pelas mudanças climáticas, né, que a gente também observa. O corte da vegetação nativa também para a produção de lenha, com extração predatória. Aí no Pantanal nós temos queimadas. Em 2020, olha, a gente tem aí um dado que 30% desse bioma ele já foi aí queimado. E isso vai afetar, gente, as espécies da fauna. Apesar de ser um bioma que a gente observa, né, essa questão dessa preservação, mas nos últimos anos isso vem mudando, né, com as condições climáticas, a questão do desmatamento, das atividades voltadas aí para a agricultura, para a pecuária. Aí nós temos a pecuária extensiva, né, ela vai acabar compactando ali o solo. A gente vai observar também a alteração dos ciclos naturais de cheia, né, então a gente vai ter um período mais curto em que estava ocorrendo ali as cheias dos rios, e também a poluição por agrotóxicos, né? A contaminação de rios, como, por exemplo, o Rio Paraguai, que acaba ultrapassando os limites territoriais aí do Brasil. Aí temos também Pampa, com agriculturas de monocultura, né? Ou seja, um único cultivo, né? O plantio ali, por exemplo, só de soja ou então só de eucalipto. Então, isso acaba também trazendo problemas ambientais, né? O cultivo de pinos, eucalipto, reduz também a biodiversidade, né? Porque aquelas espécies elas vão acabar não se adaptando, né, a esse tipo de plantio. Aí nós temos também a perda de solo, a erosão devido ao manejo inadequado, né? Assim como todos os outros solos também que a gente viu, por conta das queimadas, do desmatamento, certo? Aí vamos observar agora um mapinha, olha, trouxe para vocês mais uma vez a localização de cada um dos biomas, né? Aí a Amazônia, a gente precisa lembrar das características, né? Uma floresta tropical úmida. O Cerrado, a gente tem ali uma savana com vegetação adaptada a solos ácidos, né? Então, a vegetação, as espécies, elas vão se adaptar a essas condições. Mata Atlântica, floresta tropical com alta biodiversidade, apesar de ser uma vegetação, ser um bioma, né, que já foi bastante degradado, mas a gente ainda tem uma concentração dessa biodiversidade, né? Espécies animais, espécies vegetais, um bioma riquíssimo.
Caatinga, a gente tem a vegetação semiárida ali do Nordeste. O Pantanal em azul para vocês aí, olha, maior planície alagável do mundo, né? Foi uma das características que a gente viu e eu coloquei em destaque para vocês. E Pampa, que são os campos do sul do Brasil, né? Que já está lá se concentrando mais ao sul do Brasil. Então, apenas para vocês observarem aí e também para encerrarmos a nossa aula, né? Conhecendo cada um dos biomas. Nós temos diversas outras características, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais, conhecendo aí depois cada um dos biomas e conhecendo. Não conhecer apenas o bioma da sua região, né? Mas também conhecer biomas de outras áreas geográficas aí do Brasil. Então essa foi a nossa aula e até uma próxima.